E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e agora faltam 8 dias para as manifestações que já estão estremecendo a política brasileira. E ontem, mais um ministro do STF veio a público, ele andava meio apagado, para comentar sobre o dia 7. E a pergunta que ficou no ar é o seguinte: estariam eles avançando, mandando mais um aviso, ou poderiam estar acuados com tudo o que vem acontecendo? Vamos analisar o artigo, foi publicado na Folha de São Paulo, algumas coisinhas, quem andou compartilhando as suas ideias e vamos falar mais sobre as manifestações. A mídia segue criminalizando a participação da polícia, segue criminalizando a própria manifestação. Alguns políticos comentaram sobre o tema, desde líderes partidários até o próprio Pacheco, né? Como vocês já estão vendo, o candidato oficial do STF em 2022. E uma coisa bem interessante é que está bem claro que o Pacheco está articulando para o Lula e o Lula está com viagem marcada para Minas Gerais. Vamos falar dessa turminha, vamos falar do PSD, vamos falar do Kassab, vamos também falar sobre o novo absurdo, o novo ataque contra a liberdade e a existência de uma direita no debate público brasileiro. Ontem, a grande imprensa brasileira criminalizou a existência de livros. A direita não pode vender livros. Vender livros agora se tornou um crime. A gente vai comentar. Quero falar sobre o Danilo Gentili, quero falar sobre o MBL. Também quero falar sobre a cassação da chapa de Jair Bolsonaro. Segundo aí a imprensa, o TSE já encontrou elementos técnicos. Só falta o calor, sabe? A componente política para poder caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, o que inclusive tornaria Bolsonaro inelegível para 2022. Ainda temos algumas informações interessantes sobre o Omar Aziz, aquele país lá do Oriente, o Marcelo Ramos. Só que eu quero começar aqui um assunto que a gente comentou no vídeo de ontem, que foi o Lulinha. E vejam só, deixa eu ver se tá na ordem certinha. Tá certinha. Merval Pereira, colunista do jornal O Globo, muito conhecido aí, publicou um texto que viralizou ontem nas redes sociais. Só preciso mostrar aqui para vocês o início, vocês já vão entender. Intitulado As Coxas de Lula. As coxas de Lula estão tirando o sono do Merval Pereira. Uma foto do ex-presidente Lula com sua noiva Janja, à luz do luar, na Praia do Pico, no Ceará, bombou nas redes sociais. Um procedimento usual de frequentadores do Instagram ou Insta na intimidade, publicar seus momentos felizes tornou-se um fenômeno político. Olha a quantidade de elogios em 4 linhas. E agora vem o ápice. As coxas saradas de Lula transformaram-se em objeto de desejo de homens. Esse Merval, meu amigo... Muitos elogios à sua forma física, alguma desconfiança. Será que é montagem? O efeito belíssimo da lua, blá blá blá, não saiu de um iPhone qualquer, como acontece com os comuns dos mortais. Não é todo mortal que tem um iPhone não, viu, Merval? Saiu da lente de Ricardo Stuckert, o excelente fotógrafo oficial de Lula. E a gente comentou sobre isso, né? Como Lula tá aí passeando e como a imprensa é torcedora. A imprensa brasileira é 100% Lula. O TSE tá querendo falar que os canais do YouTube podem ser utilizados para vantagens eleitorais, né? Porque alguns candidatos podem tirar vantagem, pode ser algo desequilibrado. E o Lula, que tem todos os veículos da grande imprensa ao seu lado. Todos os veículos. Eles nem fazem questão de esconder. E o interessante é que o pessoal lembrou, eu não vou dar play aqui no vídeo, porque são piadas que não são nem mais permitidas hoje em dia. Mas vocês devem lembrar uma vez que o Bolsonaro foi na Globo News, arrepiou pro lado de lá, e o Bolsonaro falava o seguinte: cara, você sabe se eu sou? Eu não sei se você é, eu desconfio de você lá, o jeito como você se mexe. E era o Merval Pereira. Bolsonaro, como sempre, né? Um visionário. Visionário. Em 2018, já sabia, né? Do paladar do Merval. Merval Pereira. Vixe, eu esqueci o nome do cara. Merval Pereira. Mas tudo bem. Vejam só o seguinte, comentar rápido aqui sobre a questão do Omar Aziz. Ontem comentamos sobre a festança do Marcelo Ramos com o Omar, sabe? Todo mundo aglomerando, sem máscara. Nenhuma palavra. Zero sobre eles estarem, né, sem máscara e tudo mais. Agora, a mídia como um todo, todos os veículos noticiaram que Renan Bolsonaro estava numa festa que foi interditada. Que passaram por lá 1000 pessoas nessa festa e não podia ir. Bom, beleza.
não quero questionar sobre isso. O meu questionamento é por que essa mesma imprensa que repudia a participação de Renan Bolsonaro numa festa não comentou sobre isso daqui. O único veículo que eu encontrei foi o AM1, que você não vai comparar com o Globo, você não vai comparar com a Folha, com o Estadão. É um site de notícias lá do Amazonas que falava, né? Políticos ignoram medidas de segurança em festa de aniversário de Marcelo Ramos. Foi o único. 2 pesos, 2 medidas. E olha só que interessante. Ontem a gente comentou aqui, né, como o VP de Relações Institucionais da Claro estava lá puxando o saco do senador Omar Aziz e de quebra o Marcelo Ramos. E o pessoal do Twitter, né, sempre acaba achando coisas interessantíssimas. E o Renato Giraldi, está sempre aqui nos vídeos, em 13 de julho já comentava sobre o Fabinho. Fabinho Andrade aqui, ó, vocês podem ver, VP Relações Institucionais Claro, conselheiro de comunicação social do Congresso Nacional, telecom e jornalista. E vejam só que interessante. Em 13 de julho deste ano, Renato estava lá falando, ó, o poder de uma indicação. Rodrigo Maia indicou o seu amigo e lobista para o Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. O mandato é de 2 anos, permitida uma recondução. Em seu discurso de posse, o Fabinho, que é simpático ao 2630, a PL das fake news que quer te calar, deixa cristalino pelo que pretende militar como membro do Conselho de Comunicação Social. E vejam só. Fábio Andrade, que também é jornalista de formação, declarou a este noticiário que um dos temas que pretende aprofundar no Conselho é justamente o debate sobre o marco legal da TV por assinatura, sobre os modelos de distribuição de conteúdo pela internet e também sobre o novo modelo de telecomunicações, inclusive a validade da Lei 13.789/2019 para as atuais autorizações de uso de espectro, o que é uma preocupação das empresas de telecom. Também pretende estimular os debates sobre o 5G. E afinal, o que é o Conselho de Comunicação Social? Hoje é um dos órgãos responsáveis pelo parecer técnico sobre o que é liberdade de expressão. Mesmo estando distante, Rodrigo Maia atrapalha e, por meio do seu amigo lobista, ele ainda tenta atrasar o governo. Tá lá, ó. Previsto na Constituição, o Conselho é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Entre as suas atribuições está a de realizar estudos, pareceres e outras solicitações encaminhadas pelos parlamentares sobre liberdade de expressão, monopólio e oligopólio dos meios de comunicação e sobre a programação das emissoras de rádio e TV. É o amigo aí do Omar, do Marcelo Ramos, da turminha que grita Lula livre no banheiro, fora do banheiro, não faz questão de esconder, né, a sua preferência política. E vejam só ainda, o lobista da Claro e amigo do Rodrigo Maia tem tido uma agenda cheia em Brasília para sabotar o edital do 5G que visa o expurgo lá da empresa, né, dos comunistas. O governo tem dito privadamente que vê o dedo da Claro atuando para influenciar os técnicos do TCU, que estão questionando os termos do edital do leilão 5G. A Claro, no entanto, nega que queira travar o processo. Esse é o Fabinho. Fabinho tá lá, 2 craques. Craques de bola, né? O Omar e o Marcelo Ramos. O braço do Lula no Amazonas. Rodrigo Maia falou, eu estou disposto a trabalhar para articular pro Lula. Você vê, né? Como são as coisas. Um simples comentáriozinho perdido, como quem não quer nada. Olha o tanto de coisa que a gente acha, né? Interessante. Mas vamos continuar. E aí, enquanto tá toda aí a turminha da oposição, a Globo, todos os jornais batendo palma, a perseguição contra o governo Bolsonaro, né, continua. Você nem se pode chamar de perseguição, né? Inquérito sobre ataques de Bolsonaro às urnas terá dados de doadores a sites de fake news. O corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, receberá as relações dos doadores para sites que espalham desinformação contra as urnas, que será enviada pelas plataformas de financiamento coletivo pelos quais muitos desses sites se sustentam. Imagina, o cara vai receber uma folha de milhares de nomes, milhares de nomes, de pessoas que doam R$5 por mês, R$10 por mês, R$7 por mês, R$8 por mês. E vão querer falar o quê? Que é um grande esquema de doações de R$5.
É mesmo? Que no final do mês totaliza quanto? Eu sequer lembro alguém dessas plataformas de apoio coletivo que receba um pouco mais de 10 mil, sabe? Sei lá, 10, 15 mil. Os grandões. Que baita financiamento, hein? Aí vão achar o que? A tia do Zap, lá do interior da minha Bahia, ela tá doando? Eita, vamos prender ela. Tá doando R$ 5 por mês. Até onde vai, né? Até onde vai as coisas? Daqui a pouco vão também pegar o superchat. Ó, o cara doou R$2. R$2,99 pra mandar um Bolsonaro 2022. Prenda ele. Dou R$2. Tá claramente aqui, a gente tá vendo que existe uma associação de lavagem de dinheiro. Lavou R$2. É inacreditável como as coisas funcionam, né? E ainda na questão do TSE, chefes da EBC e da comunicação do Planalto entram na mira do TSE e vão ser ouvidos. Funcionários da empresa apontaram os dois como possíveis responsáveis por uso político do canal. Funcionários da EBC foram ouvidos no inquérito administrativo do TSE na última semana. Eles citaram o diretor-presidente do órgão, Glenn Lopes Valente, e o chefe da SECOM, André de Souza Costa, como possíveis responsáveis por autorizar a utilização do canal para que a corte apura ser uso eleitoral. Os dois devem ser chamados em breve para prestar depoimento no caso. Aquela primeira live de Bolsonaro, porque passou no canal, né, Canal Brasil, vai ser todo mundo preso. Vai ser todo mundo preso, foi eleitoral, não pode. E a mídia tá torcendo, a oposição tá torcendo para prender todo mundo. Aí depois reclama, né, quando o povo reclama do que tá acontecendo. E aí, como eu falei para vocês, segundo o Lauro Jardim, do Globo, a avaliação no TSE sobre as condições técnicas para a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. No TSE, a avaliação é que existe condições técnicas para cassar Bolsonaro-Mourão, em decorrência dos 4 processos que correm na corte por supostas irregularidades cometidas durante a campanha. Entre elas, abuso de poder econômico e uso indevido das redes sociais. O que não existe ainda são condições políticas. A gente teve uma CPMI das fake news, que convidou um rapaz chamado Hans River, da empresa Yacons, que ele falou claramente que tinha uns partidos aí da esquerda brasileira que contrataram o serviço dele, mas Bolsonaro não contratou. Mas quem é o culpado? Quem é aí um criminoso? É Bolsonaro. O criminoso é Bolsonaro. Mesmo os outros partidos, o cara confessando, ó, eu trabalhei pro seu partido. Ele falou lá com o deputado no dia. A gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Às vezes pode ser uma fake news do Lauro Jardim também. Vai saber. Vai saber. A Bia Kicis trouxe aqui pra vocês verem, né? A gente tinha comentado sobre o Medeiros, que ele tinha sido denunciado ao STF por falar sobre a insegurança das urnas. Não pode falar que é inseguro. E aí a Bia traz essa matéria aqui também, ó. Chefe do Ministério Público Estadual do Mato Grosso vê N e fascismo em atos de bolsonaristas. Eles veem tudo. Quando eles querem achar alguma coisa, eles acham. E a Bia diz, a chefe do Ministério Público do Mato Grosso leva ao STF notícia crime contra o José Medeiros por abordar insegurança das urnas. Interessante. O deputado tem imunidade parlamentar, artigo 53 da Constituição Federal, mas o promotor age fora da atribuição legal. Ele é estadual e não federal. Abuso de autoridade? E aí marca o Conselho Nacional do Ministério Público, né? E aí? Mas como é um deputado de direita, ele pode tudo. No máximo que vai acontecer é esse procurador, esse promotor, na verdade, receber uma medalha de honra ao mérito, né? Na pior das hipóteses, é isso que vai acontecer. E eis que chegamos no que eu comecei aí no resuminho do vídeo. Ontem estava passando lá e foi um dos assuntos. Algumas pessoas levaram a sério, outras deram de ombros por assunto, mas acho que tem que prestar bastante atenção nisso daqui. O Lewandowski apareceu, ele andava bem apagado. Eu venho comentando isso com vocês. No momento atual,
Os três ministros que mais estão, assim, em voga, né, em destaque, são o Alexandre de Moraes, vocês sabem por quê, o Barroso, vocês também sabem por quê, e o Fux, acho que vocês também já sabem, que o Fux é o presidente do STF. Ele fala em nome da corte, enquanto presidente. E todos os outros estão meio calados, estão meio quietos. No final de semana passado, o Gilmar Mendes, ele já tinha vindo a público para falar, ó, esse negócio aí de ficar gerando crise artificial, não tá com nada, vamos esquecer essa besteira aí, vamos botar o Brasil pra andar, vamos falar de reformas, vamos falar de economia, vamos falar disso, daquilo outro. Não tá bom, ó, isso vai dar ruim. Querendo dar uma acalmada. Aí agora foi a vez do Lewandowski vir falar o seguinte, ó. Intervenção armada. Crime inafiançável e imprescritível. Percebam que, diferente do Gilmar Mendes, ele publicou na Folha de São Paulo. E aí você tem que entender algumas coisas. Por que publicar na Folha de São Paulo? Porque ele precisa publicar em algum lugar. Quando a pessoa quer ser ouvida por alguém, ela tem que falar. Mas só falar, ninguém vai te escutar. Não é assim, não existe a possibilidade, eu quero dar uma entrevista aí pra Globo, me bota dentro do Jornal Nacional. Não é bem assim que a coisa funciona. Os políticos como um todo, qual o veículo oficial que realmente assim, é o melhor para comunicação? Você quer passar uma mensagem, quer dar um pronunciamento sobre algo, é o Twitter. O Twitter é bem simples, é fácil de achar, é organizado, existe uma busca avançada que você pode coisa. Então, políticos usam o Twitter como algo assim institucional. Alguns usam com também uma ferramenta de comunicação. Bolsonaro faz isso muito bem. Nossos deputados de direita às vezes fazem isso até um pouco mais, querem às vezes entrar até no âmbito do jornalismo, papel deles, mas o Lewandowski não tem. Não são todos os ministros do STF que têm o Twitter. Quem que tem? O Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, o Cássio fez um, mas não usa, e só. Que eu saiba, só esse. Tem mais alguém aqui? Basicamente isso daí. Acabou. Então, o Gilmar Mendes, quando ele quer falar alguma coisa, às vezes ele dá uma entrevista, senão ele pode postar lá no Twitter dele. E aí o Gilmar Mendes vem mais uma vez falando o seguinte, ó, a contribuição de hoje do ministro Ricardo Lewandowski é de extrema relevância. Sugiro a leitura de todos. Pessoal, você vai ler algo que o Gilmar Mendes está te mandando ler? Ler para consumir? Você não vai. Você vai ler o que o Gilmar Mendes está falando? Você acha que o pessoal de esquerda vai ler o que o Gilmar Mendes está falando? Não vai. Essa mensagem aqui do Gilmar Mendes e também do Lewandowski não é para o jornalista. Os jornalistas sabem também o que ele pensa. Essa mensagem aqui, o interlocutor que eles estão tentando alcançar são as pessoas aí que podem estar envolvidas em alguma manifestação maior. É o Lewandowski falando aí, quem sabe, para membros do Exército, das Forças Armadas e tudo mais, falando o seguinte, ó, esse caminho aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Esquece daí, ó, isso é crime, viu? Bora acabar com isso. E você percebe como todo santo dia a mídia vem criticando, né, uma possibilidade de ruptura, o que é normal. A gente sabe que a mídia tem o interesse de levantar essa narrativa, só que agora até o Lewandowski é como se eles tivessem uma certeza dentro deles que algo vai acontecer. É como se eles tivessem essa certeza dentro deles. E aí o Lewandowski vai lá, fala umas coisinhas, você pode ver, ó. No plano externo, o Tratado de Roma, ao qual o Brasil recentemente aderiu, criou o Tribunal Penal Internacional, tipificou como crime contra a humanidade submetido à sua jurisdição o ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, mediante a prática de blá 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 blá, faz toda aquela ladainha, para depois ele falar o seguinte, ó, e aqui cumpre registrar que não constitui excludente de culpabilidade a eventual convocação das Forças Armadas e tropas auxiliares com fundamento no artigo 142 para a defesa da lei da ordem quando realizada fora das hipóteses legais, cuja configuração, aliás, pode ser apreciada em momento posterior pelos órgãos competentes. Claramente o pessoal tá aí incomodado com a zoada que está aparecendo. É uma mistura de... É um aviso. É um aviso. Estão acuados? Avançar eles não avançaram, mas estão assim.
tá incomodando. A zoada, até o presente momento, está incomodando. O Lewandowski aí fala, inclusive, que ele tá meio cansado. Já se comentou no passado a possibilidade de se aposentar até antes do fim do seu mandato. E tá aí. Tava bem apagadinho, não tava comprando essa briga, por mais que todos os ministros do STF vão se unir, qualquer coisa que aconteça contra um deles, e ver a público. O clima de tensão segue aumentando. O Bolsonaro ontem também postou mais um vídeo que você fala, eita, esse Bolsonaro gosta, esse Bolsonaro também gosta. E aí, olha só. Para conter polícia nas manifestações de 7 de setembro, Distrito Federal prevê promoções. O Estadão está dando a entender que o governo do Distrito Federal vai dar dinheiro para comprar os policiais. Não vou te promover, mas não apoia Bolsonaro não, viu? Vai rolar um cacauzinho aí, mas não apoia Bolsonaro não, pelo amor de Deus. Diante da ameaça de um quebra-quebra nas ruas de Brasília no dia 7 de setembro, data da manifestação bolsonarista, o governo do Distrito Federal decidiu liberar mais 10 milhões para conter a insatisfação da PM, um dos alicerces do presidente Jair Bolsonaro. O valor será usado neste ano na abreviação do tempo de promoções de mais de 2,4 mil policiais, que são os mais bem pagos do país. Então vou dar mais dinheiro para vocês, mas fica comigo, não me abandona não. Bolsonaro espera recorde de público em Brasília e em São Paulo. A base, o presidente emite sinais contraditórios sobre a maneira como devem encarar os protestos. Dizem que serão tranquilos, sem rupturas, mas também acusa ministros do Supremo de imporem uma ditadura por causa de decisões tomadas contra interesses do presidente. É contra esse Bolsonaro? É mesmo? O que vai sendo feito? Cancelar um Pix de uma pessoa? Não pode ter o Pix aí da manifestação. Desmonetizar pessoas, também desmonetizar, né? Canais, veículos. É mesmo? Pô, a PGR discordou também, né? Da prisão do Roberto Jefferson. Assim, né? Pô. É complicado falar que é só porque tá contrariando os interesses de Bolsonaro. Não precisa falar que é uma ditadura não, mas tem um pouco mais de respeito, né? Pelo que tá acontecendo. Operação vai monitorar presença ilegal de PMs na Paulista. Olha tudo que está sendo assim. Isso daqui ainda não é a matéria das narrativas. Não estão eles, beleza, estão tentando criminalizar, mas vocês veem que ações reais estão sendo tomadas para tentar enfraquecer ao máximo as manifestações e os grupos de apoio do governo Bolsonaro. E ainda falta 8 dias. Semana passada, já tava com conversa aí de fazer pacto, não fazer o pacto da amizade. Então, a CNN aí, informação do Caio Junqueira. O clima tá aí. A Corregedoria da Polícia Militar montou uma operação para impedir a presença ilegal de policiais militares na Avenida Paulista durante a manifestação bolsonarista no 7 de setembro. A direção do órgão determinou que todo o efetivo seja empregado na ação, que contará com os policiais que deveriam estar de folga e com os da área administrativa para reforçar o patrulhamento disciplinar. A decisão de fazer uma operação para impedir a presença de policiais fardados ou armados e integrantes da ativa da corporação nos atos foi informada nesta sexta-feira ao Ministério Público Estadual. Tá todo mundo aí. Olha tudo que está sendo feito para... Cara, não pode. A presença das polícias militares nos atos bolsonaristas que pregam ruptura institucional. Quem disse que prega? Quem está defendendo isso daí? Todo mundo falando, ó, voto editável, liberdade, deixa o presidente governar, sabe? O Brasil precisa de paz, precisa de segurança jurídica. Ruptura. Quem está falando isso daí? É a parte da imprensa, né? Que tem que criar narrativa. E fala que a adoção do voto impresso, impeachment de ministro do STF, foi defendida por deputados alinhados a Bolsonaro, como Coronel Tadeu, Major Meca, ambos oficiais da reserva da PM Paulista. Em grupos de WhatsApp de policiais militares, foram compartilhadas mensagens sobre a vinda de quase uma centena de ônibus e vans para São Paulo. Aí vem o ex-porta-voz do governo Bolsonaro, General Rego Barros. Foi chutado do governo, né? Ficou recente, ficou tristinho. Ele passa de todos os limites, sabe? Você vê como a pessoa é baixa.
Quando a pessoa é baixa, se rasteja, é o tipo general que tá esperando o Lula voltar, né, pra ver se ele consegue uma boquinha. É o que ele quer. O cara que teve dentro do governo Bolsonaro, lá dentro, conheceu quem é Bolsonaro. Escreveu um artigo que ele relembrou a queda lá do ditador alemão. O cara tá comparando Bolsonaro com o ditador alemão. Você sabe quem é. Olha a baixeza do Rego Barros. Ainda diz, esses líderes, à medida que adquirem poder, se tornam incapazes de reconhecerem os erros e derrotas, mesmo as mais acachapantes. Ofendem a sacralidade do cargo, corroendo por falta de compostura da autoridade. Acrescentou Rego Barros, criticando a recente invasão do Congresso americano. A mesma narrativa que está sendo criada aí pelo TSE, Polícia Federal, tudo mais, que existe um grande complô internacional, onde as tias do Zap estão em contato direto com Steve Bannon nos Estados Unidos e a gente está tentando conquistar o mundo. É basicamente isso daí, né? Tipo o jogo do War. Não, a gente vai conquistar toda a América do Sul, do Central e do Norte, vai ser um novo país, vai ser tudo América do Norte. Vai ser tudo os Estados Unidos agora. Do Norte ao Sul da América Latina, né? América Latina e Estados Unidos. E esse cara um dia estava dentro do governo. Você vê, né? Onde é que tá o caráter desse cara? Onde tá o caráter desse cara? Aí vem Folha de São Paulo. Aqui agora já é só no campo da narrativa. A cidade como arena da guerra política no 7 de setembro. Arena. Para comemorar os 2 anos do Manifesto Integralista, versão brasileira do fascismo italiano que se espalhava pelo mundo nos anos de 30, a Aliança Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, marcou a manifestação na Praça da Sé no 7 de outubro de 34. Olha, estão tentando nos conectar a Getúlio Vargas. O ato objetivava mostrar a força dos integralistas, a agremiação de extrema-direita que queria influenciar o governo Vargas e se fortalecer para disputar diretamente o poder. Os tempos eram outros, mas nem tanto. Olha só. Mais uma vez, né? As tias do Zap, meu Deus, as crianças, os velhinhos, são a extrema-direita brasileira querendo dar um golpe no país. Partidos temem Bolsonaro mais autoritário após 7 de setembro e aliados tentam moderar o discurso. Presidente de partidos de diferentes lados do espectro político, mas todos são de esquerda, nós sabemos disso, estão, meu Deus, com medo de Bolsonaro ser mais autoritário. Por que mais autoritário? Entre auxiliares do Planalto, há o temor de que o discurso do presidente, normalmente feito de improviso, seja inflamado diante das ruas cheias. O autoritarismo que ele tem medo é o seguinte: é Bolsonaro realizar o desejo popular. Seguir a vontade do povo é ser autoritário. Seguir a vontade do povo é ser autoritário. Por isso, eles têm atuado junto ao presidente para convencê-lo da importância de fazer uma fala mais moderada. Interlocutores acreditam que Bolsonaro pode se acalmar ao ver que tem ainda grande apoio da população. Ao ver, ele sabe disso. A adesão às manifestações, dizem tanto aliados como adversários, será um divisor de águas para testar a força do presidente. A manifestação será gigante. Será gigante. O receio, inclusive, de parlamentares que são da base governista no Congresso é que, se forem grandes, podem legitimar os ataques que ele tem feito ao STF. Se forem grandes, vai ser grande. E levá-lo a reforçar o discurso contra instituições, podendo, inclusive, insistir no voto auditável. É um criminoso. Olha o crime de Bolsonaro, é insistir para ter voto auditável. Que ainda tem aquela PL, né, a 113C, que está no Senado, e o relator, inclusive, é o Marcos Rogério, um senador aí, alinhado com o governo. Um presidente de partido disse à Folha de São Paulo temer que seja instaurado um clima de estado de sítio, sobretudo por conta de uma eventual politização das polícias, que já colocou em alerta os governadores. Tá todo mundo aí acuado com medo de Bolsonaro, rapaz. Para o presidente do PSB, da extrema esquerda, né, o Carlos Siqueira, não há dúvida de que Bolsonaro vai usar o episódio para cacifar o próprio discurso. Nem vou ler aqui a fala dele, mas olha só. Baleia Rossi vai na mesma toada. Não precisa nem ler, vocês vão ver aí, né? Aí vem, ó. Precisamos de bons exemplos dos nossos governantes. Radicalizar
seria penalizar ainda mais a população mais pobre que já sofre com a inflação nos alimentos e os aumentos sucessivos nos combustíveis, gás e energia. Tá todo mundo em choque aí com o Bolsonaro. Tá todo mundo em choque. Mas ele tá tão fraco, né? Tava abandonado. Ninguém apoiava ele. Atos bolsonaristas no 7 de setembro desafiam autoridades entre coibir ou tolerar pautas golpistas. Aí tá lá falando blá blá blá. O ambiente institucional conflagrado em que o presidente Jair Bolsonaro ameaça uma ruptura enquanto inflama seguidores a irem às ruas no dia da independência, manifestarem apoio a ele e a pautas como ataques ao STF, complica o debate sobre os limites de atuação. Todo mundo vai preso. A Folha procurou o Procurador-Geral da Justiça, Mário Luiz Sarubo, que chefia o Ministério Público de São Paulo. É o Ministério Público do Dória, né? Afirma que a simples manifestação pedindo golpe já é um movimento que contraria princípios da Constituição e do Estado Democrático de Direito. O que foi que a delegada Denise, que está à frente aí dos casos das milícias digitais, falou? Vai estar de olho nas manifestações do dia 7, hein? Porque, quem sabe, a polícia vai ter que visitar algumas pessoas. Bater na porta, né? A visita do Uber Black. Segundo ele, o Ministério Público age para garantir o direito à manifestação e para que as pessoas possam se expressar sem que sejam vítimas de violência. No entanto, os movimentos por ruptura, na visão do procurador, sempre violam a Constituição. O que é interessante é o seguinte: algumas pessoas no Brasil podem discutir sobre semipresidencialismo. Agora, outros assuntos, ou às vezes o mesmo assunto, não pode ser discutido por outras pessoas. Só quem pode discutir sobre uma mudança política no Brasil são os queridinhos. Sarubo defendeu investigar eventuais organizações que estejam promovendo atos antidemocráticos. Não obstante, a liberdade de manifestação, defender um golpe militar é pedir a quebra do status constitucional. Isso está fora do sistema legal e cabe em providências do sistema de justiça. O caminho para mudanças na Constituição passa pelo Congresso Nacional. Ano passado teve manifestação da esquerda que eles pediam por ditadura do proletariado. Isso para mim me parece um ato completamente, antidemocrático. O que é uma ditadura do proletariado? Não é uma revolução? Não tem uso da força também? Não tem uma tomada do poder? Por que não aconteceu nada com eles? A esquerda que toca fogo, porque nunca acontece nada, né? Porque essas falas só são endereçadas aos apoiadores do governo. Ontem nas redes sociais rolou aí vários vídeos do Jornal Nacional e dos antigos de quando o MST invadiu e destruiu Brasília. Invadiu a Câmara. Mas ninguém fala nada, né? Hoje o MST, ele vem a público, ele critica o governo e a mídia trata como um dos organismos mais democráticos do país. Ainda fala, sempre será nosso dever recomendar que manifestações pela violação da democracia não aconteçam. Não podem ser admitidas. O que eu sempre me perguntando, o que é democracia para essa gente? Você pergunta, toda hora vem uma pergunta diferente. E aí, como mostrou a Folha de São Paulo, olha a narrativa, olha que narrativa vagabunda. As convocações para a data substituíram palavras de ordem com mensagens anticonstitucionais e autoritárias por termos que dão um verniz democrático às marchas do dia 7. Ou seja, a estratégia difere da adotada. Fala o seguinte, em vez de motes como fechamento do STF e apelo por intervenção militar, a orientação desta vez é para que participantes defendam bandeiras como liberdade, direito de livre expressão e o respeito à Carta Magna, sob a retórica de que são outros poderes no executivo que as descumprem. Ou seja, a Folha de São Paulo já está fazendo o seu trabalho para, caso você peça por liberdade, você já seja identificado como uma pessoa antidemocrática. Porque pedir liberdade, na verdade, é pedir para fechar o STF. É só um verniz que você está colocando. É uma mensagem secreta, uma mensagem cifrada. Liberdade é isso. Defender a Constituição é a tradução para queremos fechar o Congresso. Tá entendendo? É isso que a Folha de São Paulo está fazendo.
Já está criando aquela base jurídica. Apesar da recomendação de maquiagem, simpatizantes do presidente têm insistido em redes sociais e grupos em aplicativos de mensagens nas causas de teor golpista e violento. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Eu nunca vi. Mas aí agora a polícia vai chegar. Opa, peraí. Quer dizer que nos grupos de WhatsApp e redes sociais, vamos ter que aí, né, bater na porta de todo mundo. Vamos mandar a Polícia Federal fazer uma visitinha. Visitinha da Polícia Federal. Como a imprensa brasileira joga abaixo. Como a imprensa brasileira joga abaixo. E aí, para salvar o Brasil, só ele. Olha a cara desse rapaz. Olha como ele expressa a energia, como ele expressa coragem, valentia, patriotismo, sabe, virilidade. Esse é o Rodrigo Pacheco. O candidato oficial do judiciário brasileiro, o pacificador. Críticas ostensivas ao STF dificultam o processo de pacificação. Não, Pacheco vai salvar o Brasil. E vamos falar um pouquinho dele. Gabinete de Rodrigo Pacheco recebe romaria de prefeitos de Minas Gerais. No epicentro da crise institucional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem procurado exercer um papel de mediador na relação conflituosa do Executivo com o Judiciário, sem deixar de tomar decisões que impuseram ao presidente Jair Bolsonaro significativas derrotas. A pacificação que o Pacheco prega é só tomar decisões contrárias ao governo federal. Isso é pacificação? Eu bato e você apanha. É assim a pacificação. Eu bato e você apanha. E se você reclama, eu lhe bato de novo e você vai apanhar de novo e você vai continuar apanhando enquanto você continuar reclamando. E mesmo se reclamar, eu vou continuar te batendo de forma assim contínua para você lembrar que você vai apanhar. A pacificação do Pacheco é tomar medidas que só causam desgaste no governo executivo. É o pacificador. Pacificar é destruir o governo Bolsonaro. Se destruir o governo Bolsonaro, sim, então você é um pacificador. Isso é interessante. Eu não tinha pensado nisso. Meu anime favorito, minha série favorita se chama One Piece. A maioria deve saber. E One Piece é interessante porque tinha um rapaz, vou contar pra vocês a história bem breve. Ele ia ser um cara que... Bom, ele meio que perdeu sua alma, perdeu a sua capacidade de raciocinar para salvar um grupo de pessoas. São os personagens principais. E aí o governo mundial, olha como são as coisas, que está representado lá pelos poderes, tem lá uma marinha e tudo mais. O poder mundial pega essa pessoa, meio que implantou um chip nele, o cara se chama Kuma, e aí estudaram ele, o esqueleto dele, e replicaram, porque ele é tipo como se fosse um gigante, ele tem superpoderes, e eles criaram vários robôs desse cara. E o robô dele se chama Pacificador. O Pacificador chega só pra destruir. Só ataca a população comum, só ataca os personagens. A luta do personagem é lutar meio que pela liberdade. Ele classifica seu rei do pirata como a pessoa mais livre do mundo. E o sonho dele é se tornar o rei dos piratas. E aí, entra na história o Pacificador. É a vida imitando a arte, né? Eu nem tinha pensado nisso daí. É o Pacheco. É o Pacificador. Só entra pra bater no governo Bolsonaro. Vamos continuar. Aí diz o seguinte, ó. Ainda no DEM, Pacheco articula a migração para o partido do ex-ministro Gilberto Kassab, que age para incluí-lo no cenário da disputa pelo Palácio do Planalto. E olha a informação nova que não tínhamos. O presidente do Senado, o Pachequinho, nomeou para seu gabinete o presidente do PSD em Minas Gerais, o secretário nacional da legenda, Alexandre Silveira. E ainda sabe que o Alexandre Silveira, ele não só é o secretário nacional, o presidente do PSD em Minas, como também ele é o ex-presidente do DENIT no governo Lula. Governo Lula. Pacheco é Lula. Kassab é Lula. É o pacificador. Vamos destruir o governo para eleger o Lula. E você veja, deputado ligado ao Centrão, Silveira, olha só ainda o cargo. Ocupa o cargo de diretor de assuntos técnicos e jurídicos, o principal na hierarquia da presidência do Senado. O lulista, Lula livre. Kassab é Lula, Pacheco é Lula.
Ele e o presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda, assessor sênior de Pacheco, se dedicam a receber dezenas de prefeitos, que deixam o gabinete do presidente do Senado com a promessa de repasse de dinheirinho para áreas de saúde e pavimentação de vias urbanas em suas regiões. Isso aqui já é visando, né, campanha política. O líder do PSD na Assembleia Legislativa de Minas, Cássio Soares, calcula que o gabinete de Pacheco, olha só, tenha recebido cerca de 700 prefeitos nos últimos 3 meses. 700. Minas tem 853. Quase o estado todo de Minas visitou Pacheco em 3 meses. Vocês entendem por que o Kassab, que é o Pacheco do time dele? Estou em meu 3º mandato e nunca tivemos as portas dos Senados abertas como tem acontecido desde que Pacheco assumiu a presidência. Pacheco vai se tornando o grande cacique de Minas Gerais, tentando aí se tornar o novo Aécio Neves. O Pacheco, gente, o PSD do Kassab, quantos anos tem de existência? É um partido recente. O presidente do Senado é do partido do cara. O cara trouxe o Alckmin. Imagina a campanha do PSD em Minas Gerais. 700 prefeitos devem favores. 700 prefeitos devem favores pro Pacheco. Tá entendendo como é que o Kassab joga? O Kassab joga. Na hora de cobrar apoio para deputado estadual, deputado federal em Minas Gerais, e Minas Gerais é o 2º maior colégio eleitoral do país. E desde a redemocratização, todos os presidentes eleitos venceram em Minas Gerais. Você acha que é aleatório chamar o Pacheco? Você acha que é aleatório o Lula tá fechado com o Kassab? O sistema roda azeitado. É óleo 10W40. Castrol, sabe, Premium. Meu amigo, roda liso, sem atrito. Após caravana pelo Nordeste, Lula arruma as malas para Minas Gerais. Além do peso do eleitorado mineiro na definição do resultado das eleições, aliados do petista acham que é provável que o candidato da terceira via vai sair de lá, o Pacheco, né? Deve assumir o protagonismo político de tentar romper com a polarização. É o que eu tô falando, gente. Lula, ele vai precisar também pegar uma parte dos isentões, assim como o Bolsonaro também, né? Que foi aquele pessoal que votou em Bolsonaro porque era antipetista. Então, a ideia é o seguinte, ó, Lula. Vamos fechar aqui uma parceria, eu e você. Quem sabe o Pacheco de vice, ou o Meirelles, qualquer pessoa aqui do PSD, para você poder ter a abertura do centro. Eu vou lhe entregar a terceira via. E lá o bonequinho lindo, as previsões de Kassab para o ingresso de Alckmin e Pacheco. Aí diz que o Alckmin já entra no partido agora em outubro e Pacheco mais ou menos um mês depois. Ambos entram esse ano ainda. E olha só a foto. Tá lá, ó. Olha a cara de felicidade. Já com Alckmin. Galerinha. Deus está nos detalhes. O Kassab também trouxe o Eduardo Paes. Quanto tempo o Eduardo Paes não tem na política? Será que o Eduardo Paes conhece o estado do Rio de Janeiro? Será que o Eduardo Paes é uma espécie de Geraldo Alckmin, sabe, do Rio de Janeiro? Atualmente prefeito da capital! Já está articulando, inclusive, ver se coloca o Felipe Santa Cruz para ser o vice na chapa do Marcelo Freixo. Tem método, tem muito método. E aí, isso é uma matéria, eu tô falando o seguinte, é do Lula. Eu estou conversando com gente que você nem imagina. E aí o pessoal nas redes sociais lembrou dessa matéria aqui, ó. O PT tinha diálogo com nós cabuloso. Desprezo do PCC grampeado. Realmente, né? Lula conversa com pessoas que, meu amigo, a gente nem imagina, né? Quando a gente descobre, o Brasil fica em choque. Quando descobre, o Brasil fica em choque, né? Conversando com um monte de gente, o Lula. Quero destacar aqui um assunto, comentei algumas vezes, vejam só. Dilma, nosso lugar não está com os Estados Unidos. Nosso lugar é independência junto com os comunistas. Leonardo Coutinho prestou atenção. Muito pouco tem se comentado sobre essa fala da Dilma. A gente fez análise, não é só essa fala, é uma aula que ela dá. Tem que prestar atenção. É mais uma coisa que o PT já está garantindo que vai fazer caso vençam em 2022. E vamos falar um pouco da terceira via que sabemos que não existe. Lá vem a Veja.
Pesquisa mostra porque os rostos da terceira via não empolgam. Levantamento encomendado pelo DEM captou os ânimos do eleitorado sobre os nomes que estão na vitrine política de Ciro a Moro. Não sobraram críticas. Foi crítica para todos os lados. Não existe terceira via. Não existe. Não existe. Para com isso, eles sabem disso. A briga é quem vai ser o escolhido pelo Lula. E quem vai ter uma porcentagem aí que possa ser expressiva para dar uma capilaridade, alguma força dentro do próprio partido para eleger, quem sabe, governador, deputado e só. Não é Lula ou Bolsonaro. Ou você, se você não votar em Bolsonaro, qualquer possibilidade, você é Lula. É o famoso voto Lulo. Não existe voto nulo, existe voto Lulo. Ou você vota em Lula ou você vota no Lulo. É a mesma coisa. Aí saiu essa matéria ontem, ó. Eu consertei a manifestação de rua que não irá defender nem Lula nem Bolsonaro. Aí eu corrigi, né? A manifestação de rua que irá defender o Lula. Atos previstos para 12 de setembro devem unir MBL, petista, vem pra rua também os petistas, lava-jatistas, já fizeram as pazes com Lula, ex-bolsonaristas, não sei quem é quem, Nando Moura, petista também, né? A poder de Ciro Gomes e partidos como PSDB, Cidadania Novo. Só tem petista, sabe? A mimimi, mas não gosto do Lula. Lulista. Tudo lulista. Tudo lulista. Não vem de conversa mole que o Brasil não quer nem Lula nem Bolsonaro. Conversa mole. Conversa mole. Aí esse pessoal que já tá organizando megas manifestações, tava lá o MBL do Arthur. Não botaram nem 200 pessoas. Tinha até uma menina lá, esqueci o nome dela, é irrelevante. É suplente do Partido Novo. Tava lá, ai gente, num dia chuvoso colocamos mais de 100 pessoas nas ruas. Agora, o mais ridículo é você ver que, você tá vendo aqui esse rapaz, ele não tem cara que tem 18 anos. Ele não tem cara que, ele tem esse rapaz aqui, na boa, ele tem cara que tem pelo menos uns 30 anos de idade. No mínimo. E ele tá usando uma camisa do Kim Kataguiri. Sabe? O cara tá usando a camisa do Kim Kataguiri. Não é do Che Guevara. Porque Che Guevara, pelo menos, tinha sangue no olho. O cara tá usando a camisa do Kim Kataguiri. Olha a expressão desse rapaz, ó. Você vê uma expressão de tristeza, fraqueza. Imagina o pai dessa criança aqui. Deve chorar no banho todo santo dia. E aí essa turminha da terceira via resolveu atacar. Lá vem o Danilo Gentili. Ele pegou lá o CIPEC para falar o seguinte: encontre na imagem abaixo alguém que não seja mamador de dinheiro público ou fracassado. Valendo. Mamador de dinheiro público? Por que mamador de dinheiro público? Quem aqui recebe dinheiro público? Vamos ver. Os deputados. Tá, esse é o salário. Tem algum deputado no Brasil que abriu mão do próprio salário que o Danilo Gentili apoia? Desconheço. Fracassado? Por que fracassado em qual sentido? Aí, eu não vou entrar no mérito do fracassado, mas assim, ele tá falando tanto, né, de dinheiro público, tanto dinheiro público, e aí o pessoal relembrou do Danilo Gentili, tá aqui o Nicolas, ó. Crítico da lei Rouanet, Danilo Gentili captou 3,2 milhões de reais com a lei do audiovisual para fazer um filme ridículo, grotesco, fracasso total, de venda de bilhete e tudo. Foi ridículo, ninguém nem fala desse filme. Aí o mamador de dinheiro público. O André Porciúncula, inclusive, eu não vou botar aqui, não pode botar foto. O Danilo Gentili vestindo apenas uma máscara no seu órgão genital. Só uma máscara. Isso é a definição de pessoa que deu certo na vida. Pra conseguir ainda ter um pouco de audiência na TV. E aí o pessoal não perdoa nas redes sociais. Putz, esqueci de colocar aqui o print de quem foi que trouxe essa notícia. É isso daqui, ó. Essa é a pergunta que sempre tem que ser feita pro Danilo Gentili. Gentili, e seu amigo, irmão de sangue, sabe? Luciano Ayan. Vocês que faziam palestra juntos, você que chamava o Luciano Ayan de seu guru. Que dia você vai falar dele? Ah, empresários ligados ao MBL são presos por suspeita de lavagem de dinheiro.
Suspeitas, né? Suspeitas. Que dia vai falar aí, o gentil seu amigo? Que dia vai falar? Vai falar quando? E aí na turminha do bem, da esquerda, veio com a nova narrativa ontem, mais uma vez contra a liberdade da existência, na verdade, da existência da direita. O Intercept veio com a matéria, ó, livros, canivetes e anjos. A lucrativa máquina de vendas que financia Olavo de Carvalho e outras dezenas de figuras da extrema-direita. Eles vendem livros. Livros de diversas pessoas diferentes. Não são livros. É uma livraria. De livros. Desde livro de videogame, de jogo que tem na livraria do pessoal, até livro de filosofia, passando por livro de política. Livros. Romances também, né? Romances também. E tem lá. Olavo, Alan, Bernardo, Sarwinter, Bernê Barbosa, ainda bota, ó, o defensor de armas. Lacombe, Leda Nagli, Terça Livre, Senso Comum, Folha Política, todos têm negócios com a editora de Campinas, a Sedete. Eles vendem livros. Vender livros se tornou um crime. A maioria delas opera sob o nome de personalidades ou sites conhecidos da extrema-direita, incluídas as figuras que abrem esse texto: Ana Campaiolo, Fontinelli, Italu Marcilli, Alexandre Costa, Rodrigo Gurgel, Constantino, Jornal Online do Brasil Sem Medo, de Olavo de Carvalho. Vender livros. O pessoal do Senso Comum veio falar, né? Ter medo de livros e chamar até um padre de influenciador de extrema-direita sem apontar uma linha errada nos livros mostra tudo o que você precisa saber sobre o Brasil em 2021. Esse pessoal, né, nos chamam de teóricos da conspiração e divulgadores de mentiras. Depois de roubo e vazamento de mensagens privadas em nome da democracia, inquérito secreto em nome da democracia, busca em apreensão e prisão sem crime em nome da democracia, demonização de inimigos do regime em nome da democracia, vem aí a queima de livros em nome da democracia. Não pode vender livro mais. Olha lá os bandidos que lucram a rodo divulgando conversa privada, inventando fake news sobre diversas coisas, abuso de mulheres, né? Decisão de juiz que nunca existiram, defendendo venda de drogas, coisa de bebês, né? Abismados porque as pessoas compram, vendem e leem livros. O Paulo Briguet diz, ó, triste é o país em que editoras são perseguidas por vender livros, médicos são perseguidos por tratar pacientes e comunicadores são perseguidos por ter opinião. O Trelli diz, ó, e que pessoas que tiram vidas são tratados como vítimas e bandidos julgam inocentes. Aí essa mesma mídia que está escandalizada com o que está acontecendo, que as pessoas vendem livro, tá lá, ó. Quem é que vai comentar sobre isso daqui? Isso aqui foi lá, né? No País do Oriente. Já tem aqui a regulação da mídia, ó. Será que o Lula vai fazer desse jeito também? Será que o Lula vai regular a mídia desse jeito? Vai lá, amigão. Fala alguma coisa que a gente não quer, ó. Tei. A mesma mídia que quer definir o que é ciência e vem dizer qual o exercício físico que mais combina com cada signo. A astrologia revela. Eu sou de aquário, né? Então, penso eu que deve ser natação. Algum exercício, quem sabe, hidroginástica, né? Aquário, pô, tudo a ver. Ciência. Mas é melhor que isso aqui, ó. Vidente prevê maior caos da história caso acabe obrigatoriedade do uso de máscaras. Um vidente. A favor do que a imprensa acredita, vale até vidente. Contra, não vale nem médico, cientista, prêmio Nobel. Aí, né? A imprensa, se Bolsonaro usa máscara, reclama. Se não usa, também reclama. O importante é reclamar. Bolsonaro bate recorde de uso de máscara em evento do Exército. Tem uma coisa que saiu aí também. Que foi a questão aí da fala de Bolsonaro. Ou você quer comprar, compra. Não quer comprar, não compra. A questão do feijão e da ferramenta. A fala de Bolsonaro na íntegra é isso daqui, ó. Tem que todo mundo comprar um guarda-chuva. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Aí tem um idiota. Ah, tem que comprar feijão. Cara,
Se você não quer comprar, não enche o saco de quem quer comprar. Essa foi a frase de Bolsonaro, a chamada. Bolsonaro, pra que comprar feijão se você pode comprar um guarda-chuva? O objetivo é só distorcer, A imprensa é inimiga do brasileiro. Bolsonaro não falou nada demais, não deu brecha, mas a imprensa distorce mente. O objetivo é destruir o governo federal. E aí ontem, como eu falei pra vocês, lá vai Bolsonaro. Ele me posta um vídeo que é militar do início até o fim, é tanque de guerra, é caça na rua, é ex-militar, né, na reserva. Tá aqui, ó, botei aqui uns recortes. E é inegável que realmente Bolsonaro, ele vem assim, intensificando o discurso dele a favor da liberdade. Ó, liberdade, liberdade, eu vou fazer o que o povo quer. Liberdade, liberdade, eu vou fazer o que o povo quer. E aí, né, a imprensa tá daquele jeito. E algumas coisas que me alegraram foi, agora de manhã eu não trouxe aqui porque, o Silas Malafaia falou, vou postar, não tinha postado, já ia começar a gravar o vídeo, mas o Silas Malafaia, mais uma vez, vem a público a chamar o seguinte, vou botar um vídeo de 2020 para vocês entenderem como o PT está amedrontado, apavorado com as manifestações do dia 7. Segue em apoio para o presidente. Outra figura boa aqui interessante é o Richard Rasmussen. Ele conversa com vários setores. É um cara que já foi aí até nos podcasts de esquerda. Não é um exímio defensor do governo Bolsonaro nem nada, mas tá aí. Convocando para as manifestações do dia 7. Tá ligado? Cada dia que passa a gente vem ganhando mais e mais apoio. Cara, tá muito bonito de ver. E ainda tivemos ontem a Janaína Pascoal, mais uma vez, vindo a público questionar a imprensa, falando o seguinte, compreendo preocupações com as convocações feitas por comandantes para participar de manifestações, sejam contrárias ou favoráveis a A ou B, mas julgo desproporcional querer identificar e punir policiais que, em folga, sem farda, desarmados, individualmente queiram se manifestar. Muito estranho também, antecipadamente, vários veículos de comunicação falarem em manifestações antidemocráticas em 7 de setembro. Qual o fundamento para falar isso daí? Para tirar um presidente do poder, não basta querer. É necessário ter elementos e, por enquanto, não há. Não tem nenhum indicativo que é uma manifestação antidemocrática, isso, aquilo, outro. É só narrativa. E o pessoal está percebendo. Os formadores de opinião cismaram que precisam tirar o presidente e, a partir daí, decidiram construir uma narrativa de golpe, fake news, afronta à democracia, arrumaram meia dúzia de influenciadores para tuitar essas mesmices. Acreditem, isso só fortalece Bolsonaro. Tenho visitado várias cidades, recebido muitas pessoas. Gostando ou não do presidente, a maioria reconhece que a implicância com ele é sem precedentes. Não concordo com todos os seus atos e divirjo de grande parte de suas falas. Mas, Bolsonaro tem agido de acordo com a Constituição. E com essa fala a gente para por aqui. Lembrando que hoje, às 19 horas, estou no canal da Gazeta, no Hora do Strike, junto com a Cris, o Gustavo Gaia e um convidado especial. Lembra daquela curtida, aquela compartilhada. Se inscreve nas minhas redes sociais, principalmente Twitter, Telegram, Instagram também. Agora estou postando coisa no Instagram. E é isso aí, né? Se inscreve no canal, se torne membro. A gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.